Meu nome é Amália Neide Kovic, sou coordenadora da Escola Móvel do GRAAC e personagem de São Paulo. A escola móvel do Hospital do GRAAC, bom, acredito que é melhor primeiro a gente falar um pouco do GRAAC. O GRAAC é um hospital que tem 25 anos de existência e tem a preocupação do atendimento integral às crianças. Quando a gente fala criança, acho que eu devo estender também aos adolescentes que fazem tratamento oncológico e a gente atende pacientes de todo o Brasil. O que se percebeu no ano 2000, em uma conversa junto com o Dr. Petrilli, que as crianças ficam fora da escola e o tempo de tratamento, por uma pesquisa que a gente fez, elas ficam em média de 8 meses até 3 anos fora da escola. E isso é um período muito grande de interrupção. Pensando que na educação a gente tem a tendência a colocar a criança de acordo com a idade, uma criança, por exemplo, que ficou 3 anos fora da escola, ao retornar, fica difícil ela se encaixar em algum dos aspectos da nossa educação. Nós pensamos em elaborar um projeto inicial que atendesse às demandas dessa criança. Então, no ano 2000, ficamos aqui no hospital durante 1 ano estudando o hospital. Então, nós entrevistávamos pai, entrevistávamos as crianças, dávamos aula, assistimos reuniões, lemos sobre a oncologia. Então, no final do ano, fizemos o projeto. Nesse projeto, a gente pensou em contemplar o atendimento à criança e também a formação de professores, porque a gente pôde perceber ao longo desse ano que existia uma necessidade de que o professor se inteirasse do que acontece dentro do hospital e como é o tratamento para que ele pudesse atender as crianças. E assim foi feito. Nessa época eu fazia mestrado em educação, então essa proposta de formação de professores foi também pautada numa pesquisa e se criou um modelo inicial da escola móvel que a gente segue até hoje com algumas alterações em função da própria mudança do hospital. Então, a proposta é seguir aquilo que o hospital do GRAAC tem como referência, que é o atendimento à criança. Então, a gente atende 1 aluno por vez, no local que ele estiver. Se ele estiver no quarto de internação, a gente vai até lá. Se ele estiver na quimioteca, na radioterapia, na brinquedoteca, qual o espaço que ele tiver, aonde a aula acontece. A gente também pensou em fazer a formação dos professores, então a gente tem um grupo de professores residentes. Esse curso de residência é junto com a Unifesp, é um curso de 2 anos, de 30 horas semanais. Então o professor faz uma imersão no hospital e sempre com uma supervisão de alguém da coordenação, ele faz as atividades aos poucos. Aos poucos ele começa a dar aula aos alunos, começa a assistir aula de oncologia, participar de reuniões de discussão de caso e com isso ele completa essa formação de pós-graduação. A gente também tem outro espaço de pesquisa, junto com a linha de pesquisa do Dr. Petrilli e uma outra da Unifesp, a gente produz conhecimento sobre
como é essas crianças estudando, porque a gente percebeu que as escolas não têm esse referencial teórico, diferentemente por exemplo, de uma criança autista, onde o professor pode conhecer pela literatura o que ele necessita saber para trabalhar com esse aluno na sala de aula. A gente percebeu que a oncologia é muito nova enquanto ciência e que não tinha esse conhecimento sistematizado. Então, nós montamos nessa linha de pesquisa esses estudos. Então, como é composto, por exemplo, a escola móvel? Ela é composta dessas frentes, do atendimento, da formação do professor, do atendimento aos pais, porque nós precisamos explicar a um pai que aqui chega como é que esse filho vai estudar no hospital, que a aula não terá 40 minutos, que ele não terá 5 aulas por dia, que a aula é individual, mas que uma vez a escola que ele estuda entenda esse processo, isso pode ser validado para o ano escolar do aluno. A gente também precisa atender a essa escola, né? Precisa se comunicar com ela. Então, hoje, a gente já fez isso pelo telefone, por e-mail, e a gente criou um portal de comunicação. Então, a escola dos nossos alunos recebe uma senha e um login, e lá a gente posta todos os relatórios dos alunos. E na contrapartida, essa escola também nos informa. Por vezes recebemos mensagens, por vezes recebemos fotografias da turma, para que o aluno tenha uma proximidade com a escola que ele vai retornar. É muito importante a integração entre a escola móvel e a escola que a gente chama de escola de origem, porque é para lá que o aluno vai retornar. Então, se ele ficou 15 dias afastado ou se ele ficou 3 anos, não importa. O importante é que a escola compreenda como esse aluno está realizando as suas atividades, o que ele está estudando aqui e como ele está significando isto que são os conteúdos que as escolas nos enviam, né? Quando a escola é do estado de São Paulo, nós temos todos esses conteúdos formalizados. Por vezes, em outros estados, existem nuances diferentes, por exemplo, na geografia, por exemplo, no estudo social, coisas mais regionais. Então, a gente solicita que essa escola também nos oriente sobre aquilo que a gente deve trabalhar, né? E o professor precisa, aqui, sempre focar a sua aula no momento do aluno. Se ele saiu de um exame de radioterapia, por exemplo, de uma sessão de radioterapia, como ele está? O professor sempre precisa pautar a sua aula em como esse aluno está. Então, ele vai para a aula com um tema, mas quando ele vai desenvolver a aula, ele precisa partir daquilo e da condição que esse aluno se encontra. Quando a criança chega ao GRAAC, a gente faz uma entrevista inicial com os pais, explica para eles esse processo da escolarização dentro do hospital, solicita autorização para falar com a escola, supondo que seja um começo de ano e esse aluno não está matriculado, nós orientamos essa família a matricular o aluno na escola onde ele estava, né, para que isso não seja alterado. Caso exista alguma impossibilidade, a gente auxilia a família a localizar uma escola em que ele possa fazer a matrícula. Uma vez aquela criança tendo matrícula e o pai autorizando a gente falar com a escola, a gente entra em contato, mas existe um tempo entre a escola absorver esse processo e nos enviar um material para estudo.
Imediatamente, a criança estando no hospital, a gente inicia as aulas, independente da escola ter enviado o material ou não. Nós seguimos pelo aquilo que o aluno conhece. Se eu sou uma professora de matemática e o aluno é de 6º ano, eu pergunto o que ele estava tendo, qual a dificuldade, o que ele gostava mais de estudar, e por lá a gente começa o 6º ano daquele aluno, por exemplo. Se é um ano que já está em curso, como mais ou menos esta época do ano, junho, julho, a gente tem mais ou menos, o aluno já chega aqui com um conteúdo de ano escolar e por ali a gente também segue, né? Então sempre é explicado para o pai e é solicitado a autorização dele para falar com a escola, dele e da criança, né? Para falar com essa escola. Geralmente não temos problemas quanto a isso, nem na recepção da escola e nem na recepção da família. Uma vez começado o ano escolar, a gente tem umas reuniões diárias. Essas reuniões diárias, ela tem um duplo papel. Ela tanto pode ser para o professor aprender sobre o aluno, porque são em torno, durante o ano, de 500 alunos que a gente trabalha. Durante o mês, uns 350 alunos distintos. Mesmo o grupo de professores sendo grande, nós somos em 20 professores. Fica difícil para o professor, por exemplo, ter uma lista de chamada, saber quem vem amanhã, porque depende muito do tratamento. Então, nessas reuniões que a gente faz diariamente, a gente aborda os alunos que foram atendidos. Então, essa reunião é feita no horário da meio-dia a 1 e depois no final da tarde, das 4 às 5, né? Das 16 às 17 horas da tarde. A gente aborda, o professor fala, o professor enuncia as aulas que ele teve e o que ele julga que o aluno aprendeu e o que ele teve dificuldade. A partir disto, os demais também conhecem o aluno. Depois de um certo tempo, todos nós sabemos sobre aquele aluno, como ele caminha com o ano escolar e como nós devemos abordá-lo. Como a gente constrói o currículo desse aluno, né? A gente constrói o currículo desse aluno tentando trabalhar todas as áreas da educação, né? A nossa educação, ela é dividida em áreas. Por exemplo, eu tenho a educação física, língua portuguesa, língua estrangeira na área de linguagens. Eu tenho física, química, biologia na área de ciências da natureza. A gente tenta trabalhar o aluno por áreas. E a avaliação, ela é feita pelas habilidades da área. Quando um aluno tem mais facilidade numa área, ou ele se identifica mais, a gente precisa tomar um cuidado. Porque se ele puder escolher, ele só tem aula daquilo que ele mais tem identidade. E a gente, de outro lado, tem que mediar isto, né? Dizer, você precisa ter aula de língua portuguesa, você precisa ter aula de história, de matemática, de todas as disciplinas. Quando o aluno tem uma dificuldade numa disciplina, mesmo que aquilo seja de anos anteriores, a gente retoma para depois seguir a partir do que seria do ano escolar. E isso é explicado nos relatórios que a gente envia pela escola. A gente não faz relatórios bimestrais, a gente faz relatórios trimestrais. E esses relatórios, ao chegarem na escola, têm essas especificações. Por exemplo, era para estudar matrizes, mas tivemos que retomar tais operações, né, potenciação.
em função desta problemática, né? Quer dizer, isso é explicado para o aluno. Para um professor, por que a gente entendeu que precisa ter formação, né? Por que a gente precisa desse curso de pós-graduação? Porque quando o professor vai dar aula para um aluno, ele é designado, por exemplo, para ficar na quimioterapia na quinta-feira à tarde. E ele tem que atender às demandas da quimioterapia, dos alunos que estão lá tomando quimioterapia. Esses professores são selecionados, como eu disse, pela área de ensino. A gente tem o professor pedagogo, que atende até o 5º ano, mas a gente tem os professores específicos, o professor de matemática, o professor de ciências. Só que muitas vezes o aluno, ele escolhe o professor. Ele se identifica com determinado professor e com aquele aluno é composto o ano escolar, né? Então, os professores precisam ter repertório para trabalhar com uma criança de 6º ano, mas também trabalhar com um adolescente de 3º ensino médio que está fazendo seus estudos para o Enem. Como ele consegue isso, né? A partir dessas reuniões e das aulas que a gente tem. Como eu disse, nós temos um curso de formação. Então, esse professor tem aulas sobre conteúdos específicos da oncologia, mas ele também tem aula sobre conteúdos específicos gerais da educação. E ele consegue ampliar o seu repertório. Nessas reuniões que a gente faz, essas questões são colocadas. Então, um professor expõe: eu consegui abordar esse conteúdo desta forma e isto produziu esse efeito dentro do hospital. Pensando, por exemplo, um professor de química não pode ter um laboratório. Nós podemos usar poucos instrumentos aqui dentro. Então, ele trabalha com o tablet. O tablet e a tecnologia é nosso aliado pedagógico. Então, um professor troca com o outro suas experiências e cada professor consegue ampliar o seu repertório, né, de forma que ele consiga atender os diferentes níveis de ensino. Nós temos no GRAAC atualmente 20 professores. Alguns de nós somos efetivos, professores contratados do GRAAC, alguns são professores do curso de residência. Temos 12 residentes ano 1 e residente ano 2, né? E com isso a gente compõe o grupo de professores. O GRAAC tem voluntários, mas o voluntário no GRAAC nunca exerce a sua profissão. O profissional é sempre um contratado do GRAAC ou, como eu disse, um residente, por conta de que na saúde existe essa modalidade não de profissão, mas de aprendizagem em serviço. O residente da escola móvel, ele nunca é da área da educação. O residente da escola móvel, nós temos fonoaudiólogo, empresários, advogados, de diferentes áreas. E o que ele faz? Ele nos ajuda com toda a parte de documentação que é posta no nosso banco de dados. Porque a gente não organizaria uma escola que é individual, em que tem aulas em diferentes lugares, de diferentes regiões do Brasil. Nós atendemos 220 municípios diferentes. Se a gente não tivesse um super esquema de tecnologia nos acessando, nos ajudando, nos auxiliando. Então, a maior parte das informações são colocadas no banco de dados pelos voluntários. E fora isso, quando a gente precisa, por exemplo, localizar um paciente no GRAAC, eu sei que ele vem hoje e que ele precisa de uma aula de estudos sociais
porque eu preciso fechar o relatório dele. Então, precisa localizar ele no hospital. O voluntário nos ajuda. Ele vai, procura, agenda a aula e retorna com essa resposta. Então, o professor segue para dar a aula. E também na entrevista inicial, né? O voluntário muito nos ajuda, colhendo os dados iniciais e nos trazendo essas primeiras informações sobre o paciente novo. Então, se a gente não tivesse esse grupo de voluntários, que são atualmente 10, nós não teríamos a funcionalidade que nós temos, né? Então, ele é muito importante. Ele é muito importante. E também é a voz da comunidade, né? Eu acho esse papel do voluntário dentro do GRAAC é muito importante, porque a gente precisa dessa questão da comunidade. O que é entendido sobre o atendimento escolar por parte da comunidade? Porque os professores é um corpo técnico, a enfermagem é outro corpo técnico, o médico é outro corpo técnico. Nas reuniões, nós trocamos informações sobre a minha ciência e as ciências dos demais. Mas o que a comunidade entende sobre um atendimento escolar? Então, ouvir esses voluntários sobre aquilo que nós fazemos e sobre o processo e a nossa execução é muito importante, porque eles nos trazem uma forma diferente de feedback. E também no conversar com os pais, não é isso? É um outro acolhimento, né? É um acolhimento muito mais próximo de um parceiro, né? De um outro tipo de parceria. Olha, eu estou no GRAAC desde o ano 2000 e ele me possibilitou criar dentro da educação, né? O que é uma coisa nem sempre possível nas instituições. Então, essa sabedoria que a administração do GRAAC tem de permitir que profissionais, elaborem projetos, busquem parcerias para a sua execução e deem respostas para a comunidade é muito importante profissionalmente. Então, eu me sinto muito realizada quando eu trabalho num centro de excelência e que, junto com outros colegas com igual pretensão, que é de contribuir, né, cada qual na sua especialidade, com aquilo que a gente pode. Então, saber escrever é muito importante para mim. Saber compor um livro, fazer a minha tese, é muito importante. Mas é muito mais importante para mim sentar e fazer um relatório para um aluno, falar com uma escola, dizer de uma parceria que eu posso. E também, em uma reunião com outros colegas do GRAAC, perceber que isso faz sentido, né? Então, eu me sinto muito confortável, me sinto muito gratificada de poder trabalhar em um espaço que contribui, né? Que contribui com a cidadania e com os direitos das crianças, né?